A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. Abra o coração, preste atenção, Deus vai falar com você. Pai do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa O Servo da Comunidade Ramá em Petrópolis. É sempre um prazer, um privilégio ter você aqui conosco, nos assistindo, ouvindo aí o nosso relatório, a obra que o Senhor tem feito aqui em Petrópolis, as bênçãos, os benefícios do Senhor aqui na comunidade em Petrópolis. Amém, Miliana? Amém, bênção, mais uma semana aqui. É uma honra para nós estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa rotina em Petrópolis. Eu sou sua irmã, Milena Vidal, e estamos aqui com a nossa irmã também, Luana, nossa convidada especial, uma bênção de Deus. Nos outros programas a gente falou um pouquinho dela, né? Você já sabe que ela casou com o Ricardo, que é um homem de Deus aqui também. A gente esteve lá no casamento dela, o André esteve lá também, né? E hoje você tem a oportunidade de conhecê-la, ouvir um pouquinho do testemunho dela, da vida dela, da conversão. E ela vai compartilhar isso aqui com a gente também, né? É verdade. Mais um casamento aí para minha conta de casamenteiro, né? Tive esse privilégio. Estão até me chamando de Santo Antônio André. Tanto casamento que a gente vai fazendo por aí. Mas o Senhor tem abençoado e os irmãos têm decidido a casar e assumir um compromisso diante de Deus, diante dos irmãos, e isso é sempre um privilégio, e é muito bom fazer casamento, né? É motivo de alegria. Casamento e batismo, né? Coisa muito boa. Acho que casamento só perde para batismo. Batismo é top demais. Verdade, né? verdade. Batismo é fantástico, mas a gente, depois do batismo, acho que é o casamento, né? Verdade. É outra festa, né? A gente se alegra com a vida dos irmãos, né? E é bênção porque todo mundo sai abençoado, né? Num casamento, através da palavra, através da comunhão, é sempre bênção para nós. E vou deixar aqui com você já, né, os nossos horários. O nosso programa é transmitido pela Web Rádio Ramá, todo sábado às 10 horas da manhã e às 20 horas e 40 minutos da noite. E domingo às 10 horas da manhã e às 20 horas e 40 minutos da noite. Se você quiser acompanhar a gente semanalmente, é só sintonizar a rádio aí que você estará com a gente nesses horários. E o que tem nesse programa, né? Tem palavra com o nosso pastor Luiz, tem louvores escolhidos por nós, mas pelo Espírito Santo vai ministrando aí, a gente vai dando esse toque aí de um louvor abençoado, para que o Senhor também possa estar te ligando com ele através dos louvores, né? Tem um bate-papo sempre especial, né? Hoje com a nossa irmã Ana, que já foi falado. Tem uma oração também da fé, você pode colocar aí diante do Senhor o seu motivo, o seu pedido, a sua causa, né? O Senhor tem ouvido, tem abençoado, e a gente continua insistindo, continua buscando, continua pedindo, e o Senhor tem abençoado. Amém. E eu gostaria de compartilhar um versículo que é Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo, inclusive sofrer, ser perseguido. Já ia perguntar, levar posso tudo? É só bênção, né? Só vitória? Claro que não. Esse versículo engloba todas essas coisas, né? A gente pode ser humilhado, a gente pode sim ser afrontado naquele que nos fortalece. Não é só bênção, vitória, não. Muito pelo contrário, né? O Evangelho nos mostra um outro caminho, que é o caminho da renúncia, do sofrimento, quebrantamento do eu. Mas no Senhor a gente consegue suportar, né? Como o apóstolo Paulo, né? Por isso que ele falou isso, porque ele sofreu, ele foi preso, e a gente tem lido até na nossa leitura do calendário um pouco sobre o apóstolo Paulo, que muito me chama a atenção, e por isso eu queria compartilhar esse versículo, né? Que você possa entender o real sentido do versículo, né? Que você pode sofrer no Senhor, que vai estar te fortalecendo, né? Não só nos momentos alegres, mas também nos momentos difíceis, né, André? Falando um pouco desse tudo posso naquele que me fortalece, vamos orar, né?
Vamos Amém. colocar diante de Deus esse pedido, esse motivo, e entregando ainda já esse programa, e que o Senhor possa estar conduzindo. Nós não conseguimos iniciar nada espiritual sem orar, né? Nós não conseguimos fazer as coisas de Deus sem estar conectado com Ele. Então, você aí que está nos assistindo e nos ouvindo, feche os seus olhos onde você estiver, se conseguir, se estiver dirigindo, se estiver arrumando a casa, se estiver conseguir parar um minutinho, pare aí também, ligue-se com Deus conosco. Amém? Amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, pedindo que o Senhor venha tá abençoando, sim, esse programa, os nossos ouvintes, ó Pai, aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, ó Pai, e até por meio desse programa têm sido abençoados, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toma as nossas mentes, ó Pai, toma a mente do ouvinte, abre, Senhor, entendimento, Senhor, através da Tua palavra, relatório, testemunho, louvores, ó Pai, muita coisa boa, o Senhor já está falando já conosco e que possa estar falando com os nossos irmãos também, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, conduz, ó Pai, tudo da Tua maneira, que é a melhor maneira, Senhor, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos para o nosso primeiro louvor? Amém. Diga aí. Nívia Soares, em Tua Presença. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor.
teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença, permanecer em ti, videira verdadeira, Jesus. Oh, Jesus, não há nada que eu queira mais. Oh, não há nada que eu precise mais que a tua presença, que a tua glória. Jesus, 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 atrai meu coração a ti, atrai meu coração a ti, dia após dia, mais fome, mais sede de ti, dia após dia, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede, mais fome, mais fogo em meu coração, mais fogo em meu coração, mais fogo em meu coração, fogo de amor pelo meu amado, pelo meu amado, Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença. Voltamos de mais uma canção com a Nívia Soares, né? Uma canção Abençoada. abençoada. Ela também é uma mulher de Deus e a gente vai aproveitando e nadando, né? Nessa onda aí, aproveitando essa onda da presença do Senhor. Em falar em presença do Senhor, vamos para o nosso relatório, né? A presença de Deus não tem nos faltado. Verdade. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de compartilhar a palavra de Deus que tem sido ministrada com muita unção, muita sabedoria e tem cumprido o objetivo e o propósito aqui na comunidade. Verdade. Eu queria começar falando, sábado a gente tem um grupo de irmãos aqui em Petrópolis que se reúne para buscar essa presença de Deus, né? E o Senhor tem nos abençoado e até tem um livro inspirador que se chama Caçadores de Deus. E a gente tem seguido esse ritmo aí de caçar o Senhor, de buscar Deus e saber, Senhor, onde é que Tu tá.
E semanalmente alguns irmãos têm buscado isso, não só no sábado, mas durante a semana outros irmãos também, né, André? Procuram essa vida, né, de buscar o Senhor, e tem sido bênção. E a gente tem visto também o resultado disso na vida individual de cada um, mas também no corpo, né? Porque o Senhor não quer dar só para um, né? Ele quer também distribuir isso entre o corpo, e isso também se manifesta no corpo. Um pouquinho desse relatório aí de busca, né? Eu tenho conversado com alguns irmãos que conseguem buscar muito a Deus sozinhos, né? E eu já tô falando, olha, Deus, tem coisas que Deus só vai te dar no corpo. Verdade. Não vai te dar no quarto. E tem coisas que Deus só vai te dar no quarto. E esse fogo, essa presença, a gente tem que conseguir encontrar e se relacionar com Deus no nosso quarto, mas conseguir transmitir isso para os demais. Falando em transmitir para os demais, dentro do nosso relatório, a palavra com o nosso irmão Marcos, esse final de semana, sensacional, falando sobre o legado, né, inspirado por Deus, falando sobre o legado, sobre aquilo que nós vamos receber e o que nós vamos deixar. Será que nós vamos deixar aquilo que nós temos recebido? E muito inspirada por Deus, e nos fez refletir. E minha oração já tem sido em cima disso, já não é de hoje, né? Nós temos falado um pouco sobre os nossos jovens e pré-adolescentes e adolescentes, mas eles são fruto da herança que nós temos deixado para eles. Eles são fruto daquilo que nós temos dado. E o que nós estamos deixando para essa geração, né? Faz parte do nosso relatório essa palavra, despertando e nos trazendo para esse legado, para aquilo que a gente está deixando e aquilo que a gente está recebendo. Muito bom, né? E a gente teve também a visita de alguns irmãos aí. Fala pra gente, que tava com você aí passeando, teve um tal de um aniversário aí. Verdade, os não irmãos... pude estar. Fala pra mim. Triste. Os irmãos de Santa Cruz estiveram aqui, alguns irmãos Robert, Aline, irmã lá do Sul, Arielle também, né? Benção, privilégio de recebê-la. Veio o Francisco e a Michele também, passaram aqui o sábado, né? E a gente saiu, fomos lá numa cafeteria, foi uma bênção, tivemos comunhão. Depois teve também a reunião de jovens, né? Que foi uma bênção também. E o Senhor direcionando ele, falando sobre relacionamento, se guardar no Senhor, esperar, né? Ter um propósito diante de Deus, não fazer nada a esmo, né? Nada sem um foco, sem um propósito. E foi bom. E no domingo os irmãos continuaram aqui com a gente no culto pela manhã, né? Depois o almoço que teve lá em casa foi uma bênção, né? No meu aniversário. Midinho lá na tua casa. Verdade. Eu recebi esse bolo, né? Muito bom. Graças a Deus por isso. Foi bom. E aí a gente passou o dia lá, né? Fizemos a leitura juntos, depois almoçamos, aí recebemos uma palavra e depois engatamos no culto da noite, né? Que foi uma bênção também ali. A gente pôde dar culto ao Senhor, ouvir uma palavra de Deus. A palavra da noite foi falando sobre trocar, né? Trocar o Senhor trocar as bênçãos de Deus, trocar aquilo que Deus tem por um prato de lentilha, né? Abrir mão de todo... Até encaixava, né? Encaixando com a palavra da manhã, né? Abrir mão de uma herança por um momento, né? Abrir mão da bênção do Pai por um momento. Muito bom, Deus lá vai emendando e confirmando tudo isso, né? E dentro disso aí teve alguém, eu não lembro quem, que deu um exemplo do cachorro dessa pessoa, que a pessoa deixou a comida lá no pote pro cachorro comer. E ele foi no lixo para caçar comida. Ele tinha ali tudo de bom e de melhor, mas ele tava indo lá no lixo para caçar comida. E às vezes a gente é assim, né? A gente troca as coisas de Deus pelo lixo, né? Por outras coisas, quando na verdade devia ser o Senhor a prioridade em nossas vidas, né? É verdade. Então, a gente vai se alegrando com os feitos do Senhor e é sempre um motivo de muita alegria, muita bênção, né? E acho que é por aí. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Pastor Luiz, Niterói, alguma coisa desse tipo? Não, né? Essa semana não. Ele foi no Madrugada, foi semana passada. É verdade. Pastor Luiz participou do Madrugada com Jesus, falando sobre fé, relacionamento com Deus, amou a palavra, gravou versículo. O que inspirou ele a gravar os versículos? Eu vou dar sacola aí. De repente tu vai querer assistir lá. O que levou ele a gravar versículos, isso é maravilhoso.
foi querer levar a palavra de Deus a locais onde a palavra não podia entrar. Fez com que ele gravasse versículos, porque a palavra entraria com ele aonde ele estivesse, e isso ninguém ia poder tirar dele. Então ele acrescentaria todos os versículos que ele tivesse em mente, no coração, aonde ele fosse, aonde Deus fosse levar. Muita promessa, né, de Deus ele tinha, e em relação a levar, né, a palavra de Deus em outros países, e ele se agarrou a isso e decorou a Bíblia. Verdade. Tem Não até é só para esfregar na cara do irmão, não, né? Tem um motivo. Não é para dizer quem tem mais, não. Não é para usar a palavra para ferir o querido irmão, não. É para levar as nações. Eu acho que é por aí, né? Isso aí. E eu acho que ele falou isso também, né? Um exemplo dos irmãos que são perseguidos em outros países, e teve um testemunho parecido com o do pastor, né? Que os irmãos não podem transportar a Bíblia em alguns países, né? Por causa da perseguição, e você pode ser preso e até jurado de morte se você usar a Bíblia. E aí o que eles fizeram para guardar a palavra de Deus? Gravaram cada um livro da Bíblia, ou então um capítulo, e gravaram. E aí cada um tinha um pedaço da Bíblia. Então quando eles se reuniam, eles podiam compartilhar aquilo, né? E gravaram a palavra, e eu achei aquilo muito maravilhoso, né? Nada impediu eles de guardar a palavra de Deus no coração. Contasse comigo para gravar a palavra e não tá enrolado, né? Mas o Senhor dá uma habilidade para cada um. Verdade. Mas eu acho que é isso, nosso relatório por enquanto, né? Isso aí. Semana que vem a gente transmite um pouquinho mais aí pra você. Amém. A próxima canção agora? Amém, agora eu vou contigo. Paulo César Baruch, em tua presença. Jesus em tua presença. Amém. Me traz segurança, me dá a paz que tanto preciso em meu coração. Tua presença me traz refrigério, é fortaleza quando estou em aflição. Tua presença, em tua presença é onde quero estar. Tua presença, em tua presença é onde quero estar. Oh, 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 oh. Tua presença é o meu maior anseio. A cada dia quero conhecer-te mais. Tua presença me traz consciência que eu não poderei viver sem ti, meu Senhor. Senhor, tua presença, em tua presença é onde quero estar. Erga a voz e cante, cante. Tua presença é onde quero estar. Não importa a hora, não importa o tua presença, é onde quero estar.
E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Amém. Paz seja convosco. Pai, como é bom estar em Tua presença, ser recebido, ser aceito por Ti. Como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor. Às vezes eu temo, ó Deus, algum dia não ser recebido por Ti, não poder estar em Tua presença, apenas entrar num templo e não ser recebido por Ti. Isso, só em pensar isso, me dá temor, me dá medo. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mas para estar diante de Ti, não só num salão, não só numa reunião, mas diante da Tua presença, Senhor, diante de Ti. Permita-nos estar em Tua presença, ó Pai, ver o Senhor nessa noite, sentir o Teu toque, ouvir a Tua voz, Senhor, falar contigo e ser ouvido, Deus, meu Pai. Será que as nossas orações são recebidas? Às vezes eu fico a pensar, eu não tenho a fé que gostaria de ter. E às vezes eu fico pensando se Tu realmente ouve as nossas palavras, ou se elas são jogadas ao vento, Senhor. Nos ensina a orar, ó Deus, ainda que sejam poucas as palavras, mas que elas atinjam o Teu ouvido, o Teu coração, sejam recebidas por Ti, a nossa voz seja ouvida pelo nosso Deus, Pai. Ó Senhor, nos ajuda. Ó Pai, nós Te pedimos e abençoa também a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que bom estar na presença do Senhor, com os irmãos. E nós tivemos uma semana muito atarefada, muito trabalho espiritual. Estamos entendendo que isso é o que Deus tem procurado nos ensinar. Como diz o pastor Érico Angude, um dia só não enche barriga, né? E o crente foi acostumado a assistir 2 reuniões por semana e pronto, acabou. Para ele cumpriu a sua obrigação e está tudo certo. Não é isso que o Senhor tem nos ensinado, não é isso que Deus tem nos falado. Pelo contrário, Deus tem procurado nos empurrar para uma vida mais intensa, uma vida cristã diária, que é vivida todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Mesmo que estejamos longe de alcançar o nosso objetivo, esse deve ser o nosso objetivo, viver uma vida cristã diária, todos os dias, não apenas cumprindo as nossas obrigações religiosas. Eu tive esse privilégio, além de todo o trabalho em Petrópolis e daqueles núcleos que eu sou responsável diretamente, a gente procura também estar em outros lugares. Deus te faça uma serva fiel até a morte. E nós temos esse objetivo de não cuidar só do que é nosso. Filipenses 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então a gente procura, claro, cuidar do que é nosso, mas estar sempre também apoiando outros irmãos, estando com outros irmãos. Quarta-feira nós estivemos com o pastor CH, na reunião de homens, foi uma terça-feira, né? A quarta é das irmãs, né? E foi uma benção. Depois nós ficamos por Madrugada com Jesus, com a irmã Marcela, e é muito fácil fazer o programa Madrugada com Jesus. Ela dirige muito bem o programa, e a gente fica com facilidade e tal. E ontem nós estivemos lá em Pati, do Alferes, com o nosso pastor Nilson, e ele se alegra muito. Ele tinha dificuldades para ir para o retiro, já teve dificuldades para ir para a ceia,
E o tempo passou, Deus trabalhou na vida do irmão, e hoje a maior alegria dele é estar com os irmãos. Eu, quando ligo para ele, meu irmão, está pensando em dia 18 estar aí. Ora a Deus, vê o que você acha. Aí ele manda mensagem assim, não, tem que orar não, está marcado. E quando os irmãos vão, nós levamos sempre van, carros e tal, e aí ele se alegra, faz almoço, faz lanche, e a gente vê como Deus trabalhou, né? O pastor CH estava falando nessa comunhão, né? Um irmão que era meio arredio, tinha dificuldades, hoje a maior alegria é estar com os irmãos. Então a gente tem procurado trabalhar dessa maneira, ter o cuidado de não só olhar para o que é nosso. E nós temos o maior exemplo, o pastor Érico, né? O pastor Érico poderia ter centralizado o trabalho dele em Niterói. Eu vou fazer aqui uma grande denominação e vou trabalhar aqui, vou estendendo esse templo e depois a gente faz um templo maior. Poderia ter sido esse o objetivo dele, mas não foi, eu creio que nem Deus permitiu. O trabalho dele foi diversificado, foi espalhado, né? Se ajuntasse todos os trabalhos, né, aqui em todo o Brasil e até na África, ele teria uma grande denominação. Não foi esse o objetivo de Deus para a vida dele. Se nós somos discípulos dele, acho que nós temos que entender isso. Não é esse o objetivo de Deus, que eu tenha uma grande denominação Ramá em Petrópolis, que o irmão tenha uma grande denominação em Pilar, em Unamar, etc. O objetivo de Deus é que a gente cuide daqueles que o Senhor nos deu, mas sempre apoiando os outros líderes, os outros núcleos, para que não haja disputa entre nós, para que o nosso coração não se torne um coração egoísta, pensando somente no nosso núcleo, na nossa célula. Eu acho que esse é um aspecto que Deus tem me falado e é muito importante para a comunidade como um todo, né? Tomar esse cuidado, senão a gente começa a separar os núcleos excessivamente, trabalhar somente em função do nosso núcleo, e a gente vira uma denominação e criando um reino próprio para nós. Deus tem procurado, com muitas falhas ainda, ser discípulo do pastor Érico, e Deus não tem deixado eu trabalhar só em Petrópolis. Eu falei, Senhor, mas por que aqui, ali e tal? E foi o que Deus me falou, meu Senhor, tu não é discípulo dele? Olha o trabalho dele, como é que é todo espalhado, cada dia num lugar para aqui, tu vai ser assim também. E aí eu entendi, fiquei feliz, fiquei em paz, e não coloquei no meu coração mais esse desejo de ter um grande núcleo em Petrópolis. Eu não seria como ele, mas se eu ajuntasse todos os irmãos que estão comigo, talvez desse um grupinho bom, mas Deus não deixa. Deus deixa cada vez mais espalhados, lá em Pati, lá em Pilar, né, Unamar, etc. e tal, e para que a gente entenda isso, né, e cada líder, estou passando para os irmãos que Deus tem falado ao meu coração, pode ser útil para algum líder aqui, tomar esse cuidado. Não cuide só da sua célula, pense na célula dos irmãos, nós somos só um só corpo, nós somos um só povo diante de Deus. E às vezes, sem perceber, o inimigo vai entrando nas nossas vidas, na nossa célula, a gente vai começando a fazer grupinhos daqui, grupinhos dali, trabalhando em função daquilo que nós chamamos ou achamos que é nosso, e aí perdemos esse senso de unidade, esse senso de não ser egoísta, mas de estar abençoando os outros irmãos, abençoando os outros núcleos, abençoando as outras células, abençoando os outros ministérios. A gente começa a investir excessivamente no nosso ministério, claro que, obviamente, temos que cuidar do que é nosso, mas a gente começa a investir muito no nosso ministério e a gente acaba se perdendo. Eu louvo a Deus e comento com os irmãos que o pastor Érico colabora com várias, se não me engano, 10, pelo menos umas 10, né, pastor? Missões por aí.
É claro que a gente não vai dar o dízimo por isso, a gente vai dar por amor a Deus, por fidelidade, por constância, mas isso me alegra muito, e a gente não investir o dinheiro somente naquilo que é nosso. Isso para mim é um princípio muito importante, que faz parte do que eu estou falando. Eu não posso investir o meu dinheiro só em Petrópolis, né? Pelo contrário, eu quero investir em outros lugares. Eu poderia ter juntado já um dinheirinho em Petrópolis para construir um templo maior, comprar um terreno. Acho que esse é o objetivo da maioria dos pastores, juntar um dinheiro para comprar um terreno e fazer um templo maior e tal. Não é esse, eu entendo isso, o pastor Érico me corrija se não estiver de acordo, mas eu entendo que não é esse o nosso objetivo. Então eu queria deixar a princípio isso, já é dentro da palavra que eu quero trazer, porque nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, pelos outros núcleos, nós somos responsáveis pelas outras células também, e nós fomos chamados por Deus da comunidade Ramá, não somos melhores do que ninguém, obviamente, mas para sermos modelos, irmãos, para outras denominações, para outros irmãos nossos que estão em outras denominações, em outros grupos, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar uma denominação que só cuida daquilo que é nosso, e a gente vai tendo tanto trabalho com aquilo que é nosso, que a gente não consegue ajudar outros irmãos, outros pastores. Eu tenho sido falho nisso, mas eu tenho orado a Deus, e Deus, por misericórdia, tem me levado ou trazido outros pastores para estar comigo, para que eu tenha essa consciência. Não é o meu reinozinho Ramá em Petrópolis, eu sou parte da igreja em Petrópolis, e eu tenho que ter essa consciência, obviamente cuidando do que é meu, mas sempre tendo essa consciência de unidade com todos os irmãos em Petrópolis. Eu, quando comecei o trabalho, há quase 30 anos em Petrópolis, nós tínhamos um mural, o pastor Érico não deve lembrar disso, e nós fizemos um mural, e eu lia muito Otmania, igreja como uma só e tal, aí eu fiz um mural, mudei, igreja em Petrópolis. Aí eu lembro que uma das primeiras vezes que o pastor Érico foi lá, ele foi, olhou, e o mural muito bonito, né? Eu todo feliz que ele estava olhando o mural, falei, poxa, pastor Érico está gostando do negócio. Aí ele botou para ele, igreja em Petrópolis não, meu irmão, parte da igreja em Petrópolis. Foi uma das primeiras coisas que ele... Eu fiquei triste na hora, falei, pô, fiz tanta coisa boa para o camarada ver, o pastor vai ver logo o que eu fiz de errado, de ruim. Era jovem, e meu eu ainda é grande, mas era mais ainda. Eu fiquei chateado, triste, falei, pô, vontade de rasgar aquilo tudo, jogar fora. Depois eu botei lá, parte da igreja em Petrópolis. Nós temos que ter essa consciência, nós somos parte de tantos outros irmãos, e essa experiência eu tive no sábado, quando pude ir ao enterro, funeral da pastora Luciana. Ela é esposa, nova ainda, 40 anos, esposa do apóstolo Marco Aurélio. Ele nos considera muito, tem uma grande consideração pelo pastor Érico. Alguns anos atrás, o pastor Érico, numa ceia em Petrópolis, profetizou que ele teria um período de trevas e muita luta, e não foi diferente. O filho com câncer, depois foi curado, e há um ano atrás, a esposa teve câncer, e ele veio me procurar. Ele nos considera muito, se não me engano, até ligou para o pastor Érico no sítio, mas veio me procurar, e Deus me deu uma palavra para ele, Jeremias 23:16, que diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos aos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam visões do próprio coração, não o que vem da boca do Senhor. E eu entreguei essa palavra e falei, meu irmão, sua esposa vai partir. E ele, assustado, mas ele crê que era Deus, e o tempo ela foi piorando, e dezenas de pastores, apóstolos, profetizaram a cura dela, e isso continuou. Um mês atrás ele me ligou em prantos, pastor,
profetizar a cura, determinar a cura, e ela está piorando. Eu falei, meu irmão, Deus me falou que ela vai partir. E orei por ele, e o Senhor deu outra palavra para ele, que ele tinha que agir como Jesus, palavra profética. Seja feita a tua vontade. Não era cura. E quando eu estive lá ontem, no sábado, na verdade, eu não queria ir para o culto. Teve um culto, uma multidão, tinha dezenas de pastores, bispos, apóstolos, não cabia mais gente lá. Ele é muito conhecido, muito querido, e muita gente. Eu falei, vou chegar no finalzinho só para dar um abraço nele, não quero participar da reunião, até porque eu tinha sido muito criticado por profetizar que a esposa partiria. E eu fui, no final, quando ia fechar o caixão, eu cheguei para dar um abraço nele, e ele, em prantos, olhou para mim e começou a falar, tu é profeta, a palavra de Deus está na tua boca, a verdade está na tua boca. Você, meu irmão, nunca me iludiu, você sempre me falou a verdade. Eu fiquei com medo dele falando aquilo na frente de todo mundo. Senhor, guarda meu coração de todo orgulho, de toda soberba. Mas aquilo não me encheu de vento, aquilo me encheu de responsabilidade para com o irmão, para com a denominação. E é isso que eu quero trazer para os irmãos. Eu senti um peso forte, não saí dali todo contente, até porque eu não sou profeta. Eu profetizo, é diferente. Pastor Érico eu considero profeta, eu não. Mas Deus me dá revelações. Mas o reconhecimento dele ali, de que Deus fala por nosso intermédio. Meus irmãos, eu estava representando o pastor Érico, eu estava representando a comunidade Ramá. E o que eu quero falar para os irmãos é isso. Deus nos colocou, ou tem nos colocado, como exemplos para as pessoas. Exemplo na palavra. Não profetizaram para ele um ano a bênção, profetizar e determinar a cura. Dezenas de pastores se uniram para determinar a cura. Fizeram um culto da cura, e com não sei quantos líderes, e iludindo o irmão, falando visões do próprio coração, e ainda foram orar pela morta, no caixão ainda, e todos estendem a mão. Eu falei, eu não vou estender a mão não, eu estendi não, e oraram, e ela não ressuscitou, e eu fiquei vendo um garoto de 10 anos do lado, e uma menina de 19 anos chorando. Iludiram eles um ano, e ali, ainda no final, colocando uma falsa esperança no coração daqueles jovens. Aquilo me doeu o coração. Mas Deus nos colocou, não é só eu, Deus nos colocou para trazer a verdade. E essa responsabilidade que eu quero trazer sobre os irmãos aqui, especialmente os irmãos mais antigos e os irmãos que são líderes. Deus nos tem chamado, irmãos, para edificarmos uma obra na comunidade Ramá, mas nós não podemos esquecer de que nós seremos referência. Não falo isso com soberba e com orgulho, não, até porque nós não somos melhores do que ninguém, e Deus sabe como nos fazer sentir pecadores, e Deus mostra e revela quem nós somos para acabar com toda soberba, e permite fraquezas, tribulações e pecados, para que a gente saiba que não é nada. Mas nós não podemos negar isso. Deus tem nos colocado como modelo, não só em nosso meio. É isso que eu queria destacar para os irmãos, e eu creio que isso é uma palavra de Deus, até por causa do ministério de rádio. O ministério de rádio abençoa muito a comunidade, mas ele entra em muitos outros lugares. O pastor Érico tem muitas outras pessoas de outras denominações que ouvem essa palavra, que nunca vão estar com a gente, mas que nós temos que abençoar, que nós temos que ser exemplos, modelos, referência para eles. É isso que eu queria deixar para os irmãos. Eu creio que isso é uma revelação de Deus, até o próprio pastor Érico tem trazido isso. Nós não estamos construindo um reino próprio, nós devemos ser referência para outros, e às vezes a gente começa a se envolver tanto com o trabalho, que a gente se perde em transmitir isso para também outros irmãos. Então cada irmão, especialmente cada líder de célula, cada líder de núcleo, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nas outras
denominações, nós temos que nos unir na medida do possível com outros pastores, com outros irmãos, mesmo que tenhamos diferenças. Eu tenho uma diferença, o apóstolo Marco Aurélio sabe. Meu irmão, às vezes parece que a gente está andando um para lá, outro para cá, mas a gente está junto. Ele aceita isso, é mesmo, pô, o trabalho é diferente, mas a gente se ama, a gente se, né? Eu respeito o senhor me respeita. Eu fico muito feliz com isso, com essa comunhão. Ele é totalmente cabeça diferente da minha, mas eu o respeito, ele me respeita, e nós temos mantido essa união. Então esse funeral trouxe isso, essa responsabilidade, Deus tornou isso mais claro para mim. Foi até um peso que eu estou sentindo de lá para cá, de ser um com os meus outros irmãos, de ser referência para outros, de não ficar cuidando só do que é meu, o que acho, né, que é meu em Petrópolis. E eu acho que essa palavra tem que entrar no nosso coração. Cuidado para você não se tornar um egoísta, cuidando da sua célula, do seu núcleo. Meu núcleo tem que crescer, não vamos trabalhar pelo meu núcleo. Não, não trabalho pelo meu núcleo só. Eu trabalho pelo reino de Deus no meu bairro, na minha cidade, no meu país. Não é só o meu núcleo, não é só a minha célula. Deus tem nos colocado como referência para muitos outros. Pessoas nunca vão estar conosco, mas vão ter a nossa referência, o nosso modelo, e nós vamos abençoar muitas outras pessoas, outras denominações. E dois aspectos importantes que eu quero trazer para os irmãos, que nós devemos abençoar os outros e perseverar em trazer essa palavra da verdade. Nós temos que buscar de Deus uma inspiração para pregar uma palavra que seja muito simples, sem enfeite, sem criar adereços a essa palavra. A palavra que nós pregamos tem que ser cada vez mais simples, mais pura. O poder tem que vir da palavra. Nós não devemos influenciar as pessoas com enfeites da palavra, muito menos com soberba, declarando vitórias, profetizando do próprio coração, ilusões, vãs esperanças. Deus tem nos dado uma palavra que não transmite vãs esperanças, irmãos. Nós precisamos levar isso a outros também, porque tem muita gente iludida, tem muita gente perdida, tem muita gente confusa em outros lugares, recebendo coisas que não são de Deus, como esses dois jovens lá, que muito doeu o meu coração em vê-los alimentar uma falsa esperança por tanto tempo e depois ver tudo aquilo se perder. Eu fico pensando na cabeça de uma jovem dessa de 19 anos, um ano profetizando, dezenas, pastores, apóstolos, bichos, tudo profetizando a cura da mãe dela, e a mãe dela morre. Orei por ela, falei, Senhor, se for para eu levar uma palavra para ela, tu dirige lá o apóstolo, eu quero conversar um pouco com ele, porque eu imagino a cabeça dessa pessoa, mas ela representa muitos outros, que estão recebendo falsas profecias, vãs esperanças, que não vão se concretizar, porque a vida espiritual é uma vida de sofrimentos, de renúncia, de perdas, como foi falado. Deus move circunstâncias para que o nosso eu seja quebrantado, para que o nosso eu seja morto. Então nós temos que levar essa palavra nessa simplicidade, irmãos. Cuidado para você não alimentar falsas esperanças, vãs esperanças no coração. Não queira atrair ninguém com vãs esperanças, profetizando o que Deus não falou, determinando que você não tem autoridade de Deus, nem revelação para determinar. Pregue a palavra, simplesmente a palavra, para que você não tenha culpa com o sangue de ninguém, com a decepção de ninguém. Pessoas não querem nem saber mais do Evangelho por isso, porque profetizaram para elas vãs esperanças que não se cumpriram. E essas pessoas então desacreditam de tudo que mais que é falado. Então Deus tem nos colocado e nos exorta, eu creio,
a isso, a mantermos a simplicidade na palavra, pregarmos a palavra, contarmos o que a Bíblia diz, falarmos do que a Bíblia falou, somente isso, transmitirmos a palavra na sua simplicidade. Outro aspecto importante que Deus tem nos dado, e eu creio que a gente também tem que levar a outros, isso também foi testificado com o pastor Nilson, ele estava conversando com pessoas lá em Pati, e falando de como nós trabalhamos, e o irmão lá ficou, ué, meu irmão, que negócio é esse? É retiro longe, é ceia longe, o pastor de vocês vem para cá, vocês vão para lá, e tal, é assim, nossa, rapaz, não dá esse negócio, não dá para mim não, rapaz. Ou seja, as pessoas estão acostumadas a ir 2 vezes por semana, num local pré-determinado, com horário determinado. É um outro aspecto que Deus tem nos feito entender, que nós não trabalhamos com reuniões, apenas com reuniões pré-determinadas ou com horários determinados. Voltamos para uma parte muito interessante do nosso relatório, programa Servo da Comunidade Ramá em Petrópolis. Hoje a gente está aqui com a nossa irmã Luana. Amém, Luana? Amém. Paz do Senhor a todos. Saber um pouquinho do que Deus está fazendo aí na tua vida, o que fez, né? A gente sabe que você esteve conosco um período, né? Yasmin, né? Que te ganhou para o Senhor. Pregou ali para você, né? E foi ministrando na tua vida. E aí você veio, ficou um pouco com a gente e depois saiu, não é verdade? Isso aí, né? Dei esse mole aí. Deu um molezinho, né? Dei esse mole aí. Mas aí não tinha nem tomado a decisão pelo batismo ainda, né? Não. A decisão veio nessa minha volta. Na volta. No caso eu fui... Porque tu foi lá pro sul, né? Pro sul. Mas por que tu foi pro sul? Você já tinha, antes de sair, já tinha comprado a passagem, eu tava fora e decidiu, vou lá pro sul com os irmãos. Me explica isso aí. Então, o que tu foi fazer no sul se tu tava desviado, cara? Desviado entre aspas, né? Não tava caminhando com a gente, mas eu não sei onde tu andava, mas pode ser que tava buscando a Deus em outro lugar. Não, tava só no meu secreto mesmo, mas não é o suficiente, né? Até que eu deixo pros irmãos, né? A comunhão faz total diferença, né? A gente precisa realmente estar ligado no corpo, né? O Senhor até é misericordioso, né? Ainda falou comigo no secreto e mandou eu voltar para o meu posto. Então, mas e aí? Me explica o sul. O que tu foi fazer no sul? Então, tava afastada, né? Aí, por um acaso... Afastada de Deus ou afastada da comunhão com o corpo? Comunhão com o corpo. Com o corpo. Aí... Quase afastada de Deus, a gente precisa do corpo, né? Mas tudo bem, podia estar pior. Verdade. Podia estar afastada da comunhão com o corpo e afastada de Deus também. Ia ser pior ainda. Ainda tive um pouco de comunhão com o Senhor ainda me deu essa nova chance, né? Mas aí foi pro sul, fala, por quê? Como é que foi isso? Então, aí, quando eu vim pra Ramá, o que aconteceu? Eu queria ter ido pro sul no primeiro ano, não tive condições para isso, né? E também nem comentei com os irmãos, nem nada. E eu tinha dito pra Yasmin que no próximo eu iria. Aí me afastei. Aí, numa conversa minha com a Yasmin, porque eu não perdi contato com ela, ela falou, Luana, a gente vai pro sul. Aí eu falei com ela assim, também queria ir, né? Falei, mas não sei se eu vou poder, não tô na igreja, né? Aí foi muito engraçado. Te deixaram ir pro sul sem estar em comunhão com o corpo, essa igreja é estranha, né? Não, é abençoada. Minha irmã, tem que fazer seleção melhor, né? Vai pro sul sem estar em comunhão com o corpo. Então, mas ali o Senhor age de uma forma que a gente não entende. O Senhor age de uma forma que a gente não entende. Um dos mistérios foi o meu cartão, né? Eu precisava de um cartão para pagar a passagem. Uns dias antes eu tinha tentado passar R$20 no meu cartão, não passou. Mas passou uma passagem de 200 e pouco. Aí tu, agora eu vou mesmo. Eu falei ainda com a Milena assim, eu lembro. Falei, Milena, olha, né, muito doida. Gente, Deus faz umas coisas que a gente não entende. Falei com a Milena, meu cartão não tá passando. Vê aí, se passar, é sinal que o Senhor quer que eu vá. Milena foi me mandar mensagem na hora, né? Passou. Aí eu, Senhor, o Senhor quer que Se teu cartão não passasse, a Milena ia fazer passar. Eu conheço a Milena. Ela ia passar o dela, ela ia dar um jeito, pedir a mãe dela, pede tudo pra mãe dela. Milena fala, mãe, me ajuda aqui, eu tô com um problema, tenho que levar uma irmã pro sul. E lá no sul foi, assim, realmente o meu encontro com o Senhor, né?
Primeiro cheguei acanhada, né, não fazendo parte do corpo, né, mas os irmãos me abraçaram, me receberam com todo o amor, né. Eu não senti nem que eu tinha saído, parecia que eu tinha tirado umas fériasinhas e os irmãos estavam me acolhendo. Tirou umas férias dos irmãos, que coisa, hein? Volta, né. E lá eu decidi, né, pelo batismo, né. Aí batizou lá no sul? Lá no sul. Pô, tu é chique mesmo. Foi lá pro sul batizar, hein? Pô. Pastor Taylor que me matou. Matou ela, né? Mas... E o Ricardo foi também? Foi. Ricardão, Ricardo foi. maridão. E o engraçado de tudo é mas que o eu e Ricardo Ricardo tava meio, né? nós não estávamos juntos. Ah, mas foi pro sul junto? Então, ele foi atrás de mim. Mas a gente não tava junto, não. Aham. Foi... Não tem, nem... Acho que ele ficou com medo de arrumar um gaúcho lá, né? Foi muito Falar, essa dona vai estranho. arrumar um gaúcho lá porque é brabo. Foi muito... Foi assim uma confusão. Não, né? Não, Eu tô brincando. Foi uma confusão. Cara, um mover de Deus. Eu vejo, sabe, o cuidado do Senhor com a gente. De uma forma que não dá, assim... Nossa, que doideira. Mas foi uma doideira mesmo. Foi do jeito que o Senhor nos resgatou, né? Porque pra mim... Porque o Ricardo tava indo na igreja, mas ele não tava gente, firme. De repente vai pro sul e volta batizado. Quem batizou essa dona lá, gente? Eu lembro... Batizou pastor... no sul porque era no sul, Eu pô. tinha muita dúvida a respeito do batismo, né? E aí o Senhor sanou minhas dúvidas, né? Fez o pastor Luiz fazer uma reunião sobre o batismo. Ele e o pastor Fábio. E lá eu fui, falei, quero saber. Olha só, né? Que doideira, gente. Aí eu lembro do pastor Luiz, né? Falando, mais algum irmão? E aí nisso eu perguntei a ele, pastor, tem uma vaga? Ainda tem uma vaga? E o olhar dele, assim, foi algo que eu nunca mais vou esquecer, né? Ele olhou pra mim, assim, com os olhos lacrimejando, sabe? Quem? Pastor Luiz? Pastor Luiz. E ele me deu um abraço depois, pastor Fábio rindo, com aquele sorrisão dele. É algo que vai ficar marcado até a minha eternidade, né? Se lá eu lembrar, vai estar marcado. E foi algo bem diferente, né? Que bênção, né? Glória a Deus, o Senhor me resgatou. Aí vem pra Petrópolis. Voltei pra Petrópolis. Batizado. Disposto a acertar a vida em casamento? Acertou com o Ricardo lá ou veio acertar aqui? Não, nos acertamos lá. Veio tudo conjunto. E depois daí o Senhor veio agindo, né? O casamento pra gente era muita luta, né? Nós tentamos nos casar 4 vezes. Até do cartório escutar que não havia vaga, nós escutamos. O cartório não ter vaga pra casar. Mas isso, o que antes? Antes. Nós em oração e sempre luta para casar. Depois do batismo, o Senhor veio ajeitando tudo. Tudo. A gente veio se casar agora em junho, né? 20 de junho. E tudo preparado pelo Senhor, sabe? Não tem nada que eu não veja a mão do Senhor. É tudo a mão do Senhor. E aí nós tivemos essa vitória, né? E o Senhor só vem abençoando. Em falar em Senhor, só vem abençoando. E agora tá com trabalho lá no Carangola, lá. Vocês aí como os nossos líderes mais fresquinhos aí, os bebezinhos líderes. Lá o Senhor começou um trabalho lá, né, através das nossas vidas, né? Também, do nada, o Senhor faz assim, né? Eu achei que a gente não era capaz, né? E não somos, né? Quem capacita é o Senhor, né? Eu também não sou não, pode ficar tranquilo. Eu também não tô pronto pra nada, relaxa. Estou perto do Senhor, né? Foda, mano. Não sei. Sabe o que assim, eu faço? Eu faço pose de intelectual, assim, ó. Vou tentar essa. Aí a pessoa acha que eu sei muito, entendeu? É só pose. Um dia eu tava na autoescola, né? Não é sobre mim, mas eu vou te contar essa, que é interessante. Eu entrei na autoescola sem saber dirigir. Aí tinha uma instrutora falando pra caramba lá e eu só assim. Aí ela, quem sabe dirigir? Aí todo mundo, quem sabia dirigir? Aí eu continuei assim. Aí ela, tu não sabe dirigir não? Falei, não. Mas tá com essa pose aí. Falei, por isso que eu tô fazendo a pose, porque eu não sei. Entendeu? Assim, mas fica tranquilo, não sabe nada. E a gente o mais não sabe, feliz não. é o Senhor confirmando, né, a obra, né? Às vezes a gente fica pensando que é a nossa mão, né? Nossa força. Não, é Deus que capacita Senhor, e levanta. Aí lá o Senhor deu pra gente, né? A Aline, o Rodrigo, né? O Anderson, a Vitória aí. Tá vindo a Gorete também, o Fernandinho tem se achegado a nós, né? Tudo pra honra e glória do Senhor, né? O
nosso alvo é a eternidade, e quanto mais pessoas a gente conseguir levar para o Senhor, é melhor, né? O Anderson, já falei com ele, eu quero ele aqui, quero rir um pouco com ele Glória aqui a no Deus, programa. aquele menino é uma bênção. Isso é top demais, né? E a gente vai pegando, né, essa comunhão e aprendendo a amar os irmãos lá do Carangola e sempre querendo estar com eles, né? É uma bênção, né? A distância é maior, né, para os cultos. Mas a gente vê esse primeiro amor, a gente vê essa entrega. E é bom demais caminhar com gente nova no Senhor. Dá gás, aumenta, né? A tua fome, a tua sede te envergonha bastante. Verdade. Eles vêm para te envergonhar mesmo e a gente vai, os enferrujados, vai botando, lubrificando e Deus vai abençoando. E o pessoal lá tá com muita sede mesmo, né? Assim, eu e o Ricardo, a gente também tá fresquinho, né? Voltando agora, o Senhor já fazendo toda essa obra. Então a gente tem que ir agarrado também com eles, né? E tentado dar o melhor, né? A gente tem buscado do nosso jeitinho brasileiro, jeitinho... Gente brasileiro não coloca o pai não, hein? Tu não dá mole não. Do nosso jeitinho, né? Feliz, que eu digo, né? Porque a gente é bem animado, né? Isso, não, e com a certeza. gente vai buscando. As nossas lutas não podem diminuir o nosso Senhor e a nossa alegria, né? Não. Né? E a gente tem se unido bastante lá, né? Porque nós ficamos um pouco longe dos irmãos, né? E para vir para cá, para a igreja às vezes, ou ir para algumas outras células, fica um pouco mais complicado. Mas o que tá mais próximo, assim, a gente tem tentado agarrar tudo, de tudo quanto é forma, né? O pessoal lá gosta muito de monte, né? Aí eu e o Ricardo pensando, né, em investir mais, né, em buscar o Senhor mais no monte ali. Se os irmãos até conseguirem ir para lá, seria até bom pra gente também, porque no começo a gente estava indo frequentemente no monte. Agora deu uma paradinha, mas a intenção não é parar, é sempre avançar, né? É benção, assim, a gente vai presenciando, né, o crescimento de vocês e a bênção de Deus na vida de vocês, né? O Ricardo não tá aqui, mas Deus também tem levantado do jeito dele, né? Poucas palavras. Mas aí tu fala mais por ele, tu dá aquele empurrão, né? Dá aquele gás. Mas é bênção, né? Eu estive lá, Deus confirmando a palavra, né? Mesma palavra que eu preparei. Aquele Deus dia a gente chorou igual criança. Foi uma bênção, né? A Cheguei lá com uma palavra, ele ministrou e a palavra era a mesma. E aí ele ficou bem satisfeito, né? A gente chorou igual criança, né? Porque às vezes é o que eu falei antes, a gente acha que a gente tá fazendo as coisas, aí chega lá, a palavra do pastor confirma com a dele, foi uma alegria que a gente ficou acho que uma semana assim, não consegui. Foi muito bom, foi, né? Muito bom. E eu falei, eu vou lá pra quê, né? Tem que ter propósito, tem que ter motivo, mas, Senhor, falei, isso é pra palavra, preparar. E era pra confirmar, né? Pra confirmar o trabalho, assim, de uma maneira bem simples, mas muito satisfatória. É muito bom estar lá, né? Acrescenta muito na minha vida quando eu vou lá, né? Agora eu não tô podendo ir mais assim sempre, né? Por causa da Débora. E a gente entende. Eu tô cuidando lá daquela perna quebrada ainda. Então me tirou de algumas coisas. Mas sempre que eu vou lá eu sou muito abençoado. Então, por isso que também a gente já queria ter essa conversa com vocês, né? E dar graças a Deus aí pela vida de vocês e pedir que o Senhor complete essa obra cada vez mais e possa estar enchendo vocês aí do poder de Deus e que a gente possa estar caminhando junto para honra e glória do Senhor. Nós precisamos, né? Ser cheios do Senhor, né? Sempre buscar no Senhor, né? A gente não tem resposta de tudo, mas o Senhor tem, né? E nosso objetivo é a eternidade. É estar com o Senhor, é estar cheio do Senhor, né? E fazer a obra aqui como Ele nos manda, né? Amém. Amém. Obrigado por ter vindo. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Amém. 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 Glória a Deus por esse momento aqui, conhecendo os irmãos. E vamos chegando ao fim de mais um programa, O Servo. Mas semana que vem, se assim o Senhor permitir, estaremos de volta aqui com você. Só sintonizar aí na rádio, sábado, às 10 horas da manhã e à noite, e domingo às 10 horas da manhã e 8h40 da noite. E agora vamos para a nossa oração da fé. Amém, André? Amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti os nossos pedidos e motivos, ó Pai, dos nossos ouvintes. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha estar agindo nos lares, ó Pai, trazendo libertação, cura,
transformação, ó Deus. Senhor, se for necessário abrir uma porta de emprego, o Senhor é poderoso para isso, mesmo em meio a uma pandemia. Tu és Deus que abre portas de emprego onde nós nem imaginávamos, ó Pai. Então, em nome de Jesus, toma a vida dos meus irmãos, ó Pai, aqueles que se encontram enfermos e precisam de uma cura, cura-os, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Ouve nosso clamor, ó Deus, abençoa esses queridos ouvintes, ó Pai, fortalece-os na fé, é o meu pedido, Senhor. Se alguém está cansado, sobrecarregado, se alguém tem caminhado mal, ó Pai, que o Senhor venha trazer um renovo, ó Pai, através desse programa e dessa oração, Pai. É o meu pedido em nome de Jesus. Vamos nossos ouvintes, ó Pai. É o que eu te peço, Pai, encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa. Paz. Tchau. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você. O Servo, querendo mostrar a você o padrão de Deus para a sua vida espiritual. Poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder.